Lá, 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 acharam que eu não fosse entrar. Tá, na, na. Boa tarde, professor. Boa noite. Tá, Boa tarde, professor. boa tarde. Tá, acharam que eu não ia. Tá, vocês erraram. Tá, tá todo mundo comigo. Vamos embora, sétimo ano. Todo mundo na animação. Todo mundo que eu já cheguei. Vamos embora. Vamos terminar a nossa noite. Porque vocês vão terminar o dia comigo. E comigo é alegria. Tristeza é pro outro lado. Comigo é alegria. Vamos embora. Estão entendendo? Então, todo mundo preste atenção em mim. Que a gente vai estar nesse clima. Nessa energia. Todo mundo está me ouvindo, né? Todo mundo está me ouvindo? Estão sumidinhos da minha aula, né, Christian? Eu estou sabendo que a aula de matemática e de história você assiste a minha, não? Por quê, Christian? Posso saber? Ô, professor, qual foi? Problema Ô, professor, comigo? Eu quero saber. eu não assisti. Eu quero saber por que tem aluno que assiste a aula de matemática, assiste a aula de história e a minha não assiste. Por quê? A minha é menos importante? A minha Professor, semana passada. é menos importante? Deixa eu falar, professor. Não quero que fale. Só vou dizer uma coisa para vocês, tá? A minha aula é que ensina a interpretar, a falar, a ler, a escutar, a escrever. Né? Para vocês poderem entender todas as outras matérias, vocês Agora, precisam entender língua portuguesa. Fato. Ponto final. Acabou. Fatality. Não, Cheque mate. Acabou. Estou muito chateado com vocês. Não assisti só. Coisa, sei que ninguém participa. Não quero saber. Nós, Matheus, demorou. Agora vamos. Não, tá bom. Não quero falar. Não quero falar com o sétimo ano da tarde. Eu agora sou professor de sétimo ano da manhã e de sétimo ano da SLACAP. Porque na minha aula... Tá bom, então sai da aula aqui. Tá? Na minha aula ninguém quer participar, então tá bom. Ninguém quer participar, então deixa comigo. Deixa comigo. Já que vocês não querem... Eu nunca vi isso. Nunca vi isso, Christian. Seu Christian, ele fica de coisa, eu vou mandar um recado na agenda. Caraca, professor, você nem sabe por que eu não assisti sua aula. Por quê? Eu vou te dar a chance, vou te dar uma chance. Porque, ó, segunda passada eu não assisti aula de nenhum dos porque eu tive que ir no médico e lá não tem sinal. Eu não consegui fazer nada. Entendi, seu Christian, entendi. Estou entendendo. Né? Não sei o que aconteceu aqui no SAIS, mas a gente vai dar um jeito, para tudo a gente dar um jeito. Ô, Matheus, agradeça a tua mãe pelo carinho, tá? Matheus Ortiz. Obrigado, professor. Por nada. Deixa eu ver aqui. Ô, gente, eu gosto de vocês. Eu estou brincando, eu chamei a atenção, mas eu gosto de vocês. Ou vocês acham que eu não gosto de vocês também? Tem isso também agora? Eu não gosto de vocês. Porque eu não gosto da... Eu não sei. Tem isso, gente? Tem isso, Verônica? Eu não gosto de vocês? O professor não gosta da gente. Não. A gente vai fazer uma rebelião. Podem fazer. Quero ver o que vocês vão fazer. Professor, olha tá? aqui. Eu quase fui para... Ó, eu fui bem para coordenação, porque no ano passado na escola eu falei rebelião dentro da sala. Mó vacilo. Eu brincando, eu falei... porque tem palavras que não podem ser faladas. Né? É porque tem palavras, Cristian, que vão ter contextos diferentes, entendeu? Então é por isso que não pode. Cadê o João Gabriel, gente? O João Gabriel não assistiu minha aula, hoje ele não está. O que está acontecendo com o João Gabriel? Para te avisar, professor, que se ele não assistir a aula do senhor, é por causa que a internet dele tá ruim. Entendi. Pena. Turma, já ouviram falar no Drauzio Varela, um médico famoso? Não. Sim, já. Então, calma. nós vamos Repete o nome que eu não entendi.
Ele está sempre no Fantástico. Hoje nós vamos ler um texto dele, Apostila 3, tá, gente? O livro 3. Eu já vi, professor, esse médico. Então, ele é super famoso, né? Página 17. Ô, Matheus, quando você falar, ou você pode abaixar teu áudio, ou falar menos perto um pouco do microfone, porque fica muito alto, cara. Quem está falando? Felipe? É áudio do Matheus, é muito alto. Estourou meu ouvido. Ó, então, Bom, olha só, professor, gente, nós vamos falar de reflexões Então, ele transgênicas. vai Tá? mandar o Matheus Os calar a alimentos boca. transgênicos poderão representar para a saúde pública dos próximos 100 anos avanço semelhante ao do saneamento básico do século XX. A constatação de que os genes possuem estruturas quimicamente idênticas em todos os seres criou a possibilidade de transplantá-los de uma espécie para outra. Já na década de 1980, essas descobertas levaram à produção de proteínas humanas em bactérias, pela mesma tecnologia. Hoje são produzidas proteínas preciosas como a insulina, a interleucina 2 e muitas outras. Da mesma forma, as técnicas para introduzir genes humanos no gado leiteiro, com a finalidade de obter proteínas de interesse médico excretadas no leite, chegam à fase de implantação comercial. Vantagens dos transgênicos. Posso ler, professor? Matheus, o tio só não vai deixar você ler, porque eu preciso agora ler muito rápido, porque são muitas questões, tá? Então, é por isso que eu estou lendo, eu não estou deixando ninguém ler, tá? Mas nenhuma aplicação da biotecnologia tem abrangência da produção de alimentos transgênicos. Inserir genes novos nos vegetais cria possibilidades concretas de obter plantas resistentes às pragas e às intempéries da natureza, capazes de produzir com mais eficiência e de fabricar compostos de interesse médico, como vitaminas, proteínas ou vacinas contra as várias enfermidades. A produção de vacinas em vegetais poderá modificar a história da saúde pública. Por exemplo, introduzir nas bananeiras genes que codificam proteínas existentes nos vírus da hepatite B. Podem estimular a produção de anticorpos contra essa doença epidêmica em populações inteiras. Alimentos transgênicos ricos em micronutrientes para combater deficiências nutricionais responsáveis por patologias graves, como câncer, assim como a possibilidade de vacinar grandes massas populacionais contra a maioria das doenças infecciosas através da ingestão de tomate, alface ou batatas transgênicas, tornam absurda a ideia de abrirmos mão do estudo e desenvolvimento de pesquisas na área. Próxima página, tá, turma? Agora nós vamos ver algumas preocupações, né? Algumas justificativas. Por que, então, tanta polêmica sobre os transgênicos? Por causa de duas preocupações totalmente justificadas. 1. Plantas transgênicas causarão transtornos ecológicos? 2. Alimentos transgênicos farão mal à saúde? A primeira pergunta deve ser respondida objetivamente pelos estudos de impacto ambiental. É fundamental uma legislação que estabeleça com clareza o conjunto de testes necessários para avaliar o impacto a curto e médio prazo da introdução de um transgênico em determinado meio. Desastres ecológicos não interessam a ninguém, muito menos aos cientistas. Quanto aos consumidores, não podemos esquecer que até hoje jamais foi descrito qualquer agravo à saúde provocado pela ingestão de transgênicos e que nos Estados Unidos, país de legislação bastante rigorosa, pelo menos 70% de todos os produtos alimentícios contêm algum ingrediente geneticamente modificado. Prova negativa. Quanto à exigência da prova de que eles não fazem mal à saúde, é preciso não esquecer que estudos positivos são fáceis de serem feitos, enquanto os negativos são difíceis de elaborar, excessivamente dispendiosos e demorados. Explico melhor. Provar que sardinha enlatada faz mal é fácil. Basta saber se quem comeu ficou doente. Isso é um estudo positivo. Agora, provar que não faz mal, que é o estudo negativo, é outra história. Quantos precisarão comê-la? Milhares ou milhões? Deverão ser acompanhados por quantos anos para ficarmos tranquilos? Será seguro comê-la diariamente ou apenas uma vez por semana? Ou uma vez por mês? Quantas dúvidas persistirão no final de um estudo desses? Só para dar uma ideia das dificuldades, tomemos o exemplo da carne vermelha.
Os epidemiologistas da Universidade de Harvard estimam que um estudo programado para definir se a ingestão de carne vermelha aumenta a incidência de ataques cardíacos deveria envolver pelo menos 100 mil consumidores de carne e um número equivalente de abstinentes. Seria necessário acompanhá-lo por menos de 20 anos a um custo aproximado de $1 bilhão. Enquanto não surgirem voluntários para patrocinar uma pesquisa dessas, continuaremos sem saber se comer carne faz mal para o coração. E a carne é conhecida de nossa espécie há 5 milhões de anos. Os que exigem estudos negativos para demonstrar que os transgênicos não causarão problemas de saúde a longo prazo desconhecem a complexidade do tema e ignoram a inexistência de provas semelhantes para a carne, para o arroz ou para a cenoura. Poder de decisão. Essa questão é muito relevante para ser decidida por políticos despreparados ou por militantes repetidores de slogans a favor ou contra. Em nossas universidades, especialmente na Embrapa, há cientistas com conhecimento suficiente para que o Brasil ocupe posição de destaque nessa área. Basta um mínimo de vontade política. O benefício que os transgênicos poderão trazer à humanidade é de tal ordem que não admite discussões apaixonadas. O tema exige preparo intelectual e racionalidade nas decisões. Então, olha só, turma. Aqui, né, tem uma explicação sobre Drauzio Varela. O texto que você lê é um artigo de opinião. Considerando o conteúdo e a situação de produção desse texto, marque as opções corretas nos itens a seguir. A principal finalidade do artigo é apresentar o ponto de vista do autor sobre um tema de interesse público. B. O texto é dirigido principalmente ao seguinte público: leitores preocupados com a questão dos transgênicos. 2. Compare os textos 1 e 2. Gente, eu não sei se vocês já leram com a Carla o texto 1. Qual é a principal diferença entre os dois artigos? Então, olha só. O texto 1 é um artigo de divulgação científica e divulga descobertas e questões da ciência em relação aos transgênicos, enquanto o texto 2 é um artigo de opinião e apresenta uma posição do autor a respeito do assunto. Terceira. Qual é a posição de Drauzio Varela em relação aos produtos transgênicos? Retire do texto um texto que comprove sua resposta. Então, olha só, gente. O autor posiciona-se a favor dos produtos transgênicos. Sugestões de texto. Os alimentos transgênicos poderão representar para a saúde pública dos próximos 100 anos avanço semelhante ao do saneamento básico. O benefício que os transgênicos poderão trazer à humanidade é de tal ordem que não admite discussões apaixonadas. São as duas justificativas, tá? Você pode tirar um, tá? Aqui o livro deu 2 exemplos, mas você pode escrever somente um. Ok? Posso para a próxima? Pode. Vocês já estão na onda do print, né? Sim. Entendi. 4. O fato de o autor do artigo ser um médico conceituado pode influenciar na recepção do texto por parte do leitor? Sim ou não, gente? Sim. Né? Por quê? Porque se uma pessoa que é autoridade sobre o assunto, você vai preferir ouvir alguém que é autoridade no assunto do que uma pessoa que seja amadora, né? Todo mundo entendeu? Sim. Essa foi bem tranquila, né, turma? Se vocês querem saber informações sobre a história do Brasil, vocês vão perguntar para quem? Não é para a professora de história? Se vocês querem saber sobre questões de redação de literatura, vocês vão perguntar para quem? Vocês querem saber sobre matemática, vocês vão perguntar para mim? Sou de redação e literatura. Vocês querem saber de matemática, vocês vão perguntar para mim? Sou professora de matemática. Então, é exatamente isso. O que vocês vão entender? Eu não vou perguntar para o professor de português, porque o professor de matemática estudou matemática para nos ensinar. E o professor de português estudou português para nos ensinar. Não é assim? Em sua argumentação, o autor do texto cita as vantagens que enxerga na produção de alimentos transgênicos. Quais são essas vantagens, gente?
Para o autor, com a produção de transgênicos, é possível se obter plantas resistentes às pragas e às intempéries da natureza, que podem ser utilizadas na fabricação de compostos de interesse médico, como vitaminas, proteínas ou vacinas. Além disso, de acordo com o autor, podem ser criados alimentos transgênicos ricos em nutrientes, cuja ingestão poderia combater deficiências nutricionais que levam a doenças graves. 6. Embora argumente a favor dos transgênicos, Leozio Varela afirma que duas preocupações comuns em relação a esses produtos se justificam. A. Quais são essas preocupações mencionadas pelo autor? O autor cita como preocupações os seguintes questionamentos. Plantas transgênicas causarão transtornos ecológicos e alimentos transgênicos farão mal à saúde? Gente, esse questionamento está logo no início do texto, né, da página 19. A gente está Estamos na... Gente, eu me perdi. Nós estamos na ADA 6. Nós estamos na 6. Agora a gente está indo para B, é isso? Sim. Então tá. O Matheus quer dizer, então, que você fica vendo meus vídeos das outras turmas, Ué, claro. Meu Deus. Eu até vejo o vídeo do senhor de Sulacap. É mesmo? Ó, vamos aqui. Como o autor sugere que sejam solucionadas essas preocupações? Então, olha só, turma. Em relação à questão ecológica, Leozio afirma que devem ser feitos estudos de impacto ambiental para responder e que deve haver uma legislação que determine a forma de avaliar a introdução de um transgênico em um meio. Então, olha só, turma, não é assim, eu vou criar um transgênico e vou colocar para vender e todo mundo, a sociedade vai começar a comprar transgênico e consumir. Não. Existe um conjunto de leis, né? Uma legislação, precisa de um estudo com mais impacto para poder ver se realmente aquilo vai fazer bem ou não à população. No caso, quando eu falo população, é o organismo das pessoas, né? Em relação à possibilidade dos transgênicos fazerem mal à saúde, o médico sugere considerar que nunca houve relatos de problemas de saúde relacionados à ingestão desses produtos, até porque é uma novidade, né, gente? Agora está na moda, né? Todo mundo é trans agora, até os alimentos. Então, vamos lá. A argumentação do autor ao explicar a prova negativa pode ser resumida da seguinte forma. Demonstrar cientificamente que um alimento não faz mal à saúde envolve um processo complexo, caro e demorado. Gente, vocês estão vendo isso. Prova disso. O Christian, quer tirar print? Está dando para tirar? Hein, Arthur? Eu tirei já, professor. Já? Então, olha só, turma. Vocês estão passando por essa situação com a própria questão da vacina da Covid. A vacina não fica pronta, não estão testando, está sendo da noite para o dia. Não é uma coisa que está acontecendo a longo prazo, que demora. Então, é assim. Infelizmente, as coisas têm essa tendência, né? Felipe, está prestando atenção no que eu estou falando? Sim, professor. Ele tá jogando, tô zoando. Felipe não vai jogar, não, porque Felipe, eu tenho a mãe do Felipe no WhatsApp. Você sabe disso, né, Felipe? Eu sei, professor. Você sabe disso? Fui eu que falei com ela, pô. Como é que eu não vou saber? Felipe, você tá sumidinho e o cabelo tá cortado? Como é que tá o cabelo? Tá grande? Não, tem não. Não, bota. Tá grande, Felipe? Tá enorme. É. Ó, então vamos lá. Manda um beijo pra sua mãe, Felipe. Tá bom. Felipe fica sem graça, né, quando eu falo com ele. Vocês já perceberam isso? Mó tarde. Para, Cristian, de chamar as pessoas desse jeito, sabe que não é bacana isso. Ué, ele é meu amigo. Não, Ele não me chama entende. as pessoas assim. 8. Em sua conclusão,
Ao final do artigo, o autor atribui o poder de decisão sobre a questão dos transgênicos no Brasil a um grupo de profissionais específico. Qual é esse grupo? Porque, para o autor, esse grupo deve decidir sobre essa questão, gente. Ó, os cientistas das universidades brasileiras e da Embrapa são os profissionais mais bem preparados para decidir sobre a questão. De acordo com Varela, eles têm conhecimento suficiente para que o Brasil ocupe posição de destaque nessa área. O que falta é apenas um incentivo do poder público. Vamos para a próxima página? Para indicar a organização argumentativa do texto de Varela, complete a tabela a seguir, anotando sinteticamente. O que é sinteticamente, gente? Síntese, resumido, o que é abordado em cada parte do artigo. O histórico. Como que é esse histórico, né? Traz de uma forma bem breve o caminho percorrido pela ciência e tecnologia para chegar à produção de alimentos transgênicos. Estão copiando? Copiando? Verônica, está copiando? Eu estou tirando print, professor. Arthur está copiando? Ana Júlia está copiando? E você, Ana Júlia, está bem? Ana Júlia! Professor, Ah, tá gravando dele? é o quê? Não, é porque tá gravando. Sim, então tá. Então vamos a... Ana Júlia, sua mãe falou que eu encontrei com ela um dia lá em Camará? Oi? Não, com a mãe da Ana Júlia. Ah, tá. Vantagem dos transgênicos na agricultura. Como que seria esse resumo, gente? Ó, como o intertítulo explicita, fala, né, explica, essa parte do texto informa sobre a aplicação da biotecnologia na produção de alimentos e sobre as vantagens da produção de alimentos transgênicos. Vamos lá, turma? Aí, professor, o Felipe falou que se ele sair da sala e não voltar, é porque a internet dele tá ruim, tá bom? Quem? O Felipe falou aqui no chat, só que no privado, que se ele sair da sala e não voltar, é por causa que a internet dele tá ruim, começou a ficar ruim. Ok. Preocupações justificadas, gente. Quais seriam aí, hein? Por um lado, Drauzio Varela aponta as perguntas que justificadamente trazem preocupações para a ciência e para o ser humano. Por outro lado, responde a essas preocupações. Foi? Já tirei print, já, professor. Então, vamos lá. Prova negativa. Aborda o que vem ser a prova negativa e quais são as dificuldades em realizá-la e obter resultados para saber se os transgênicos não fazem mal à saúde. Deixa eu ver quem está aqui. Arthur, você não fala comigo mais, não? Você não está ouvindo, não? Vem Arthur Leônidas Matias Lopes. Ele agora.
Ah, oi, tudo bem? Que o senhor tá rindo, né? Acho que o senhor tá rindo da minha cara, né? Ó, vamos lá. Poder de decisão. Nesse trecho, Drauzio Varela traz a sua conclusão em relação à controvérsia sobre os transgênicos. Tu consegue volte alguma dessas opções aqui? Alguém quer que eu volte? Não, professor, precisa. Então vamos, né? Uhum. Observe o símbolo a seguir. Esse símbolo é utilizado na embalagem de um produto para informar o consumidor que ele é transgênico ou contém algum ingrediente transgênico. Você já observou esse símbolo na embalagem de algum produto? Já, gente? Já observaram esse símbolo? Sim ou Já. não? Considera importante que os produtos contenham essa informação, Christian? Você acha que tem que ter essa informação nos produtos? Aham. Eu também acho. Justifique sua resposta. Por quê, gente? Nós temos que saber a origem do produto que nós iremos consumir, certo? Você não vai pegar Vocês são chatos com data de validade, com produto normal? Você não fica vendo a data de validade se o produto ainda está no prazo? Ah. Então, você vai comprar um ingrediente transgênico. Como é que você vai saber se é transgênico, se não é? Você tem que saber, né? Esse é pessoal, né? Número 11. Considerando as leituras que fez deste capítulo, em sua opinião, por que a discussão sobre os produtos transgênicos gera polêmica? Então, vamos lá, gente. Com base nas leituras realizadas, identifique que se trata de um tema bastante complexo, que envolve pontos de vista diversos. Por exemplo, há, por um lado, pessoas que consideram os transgênicos um avanço da ciência capaz de trazer muitos benefícios à sociedade. E, por outro lado, pessoas que questionam a possibilidade de a produção e o consumo desses produtos causarem prejuízo ao meio ambiente ou à saúde humana. Foi? Foi, professor. Foi. Alguma dúvida até aqui, turma? Não, professor. Não? Bem, turma, então é isso, né? Então é isso, né? A gente vai encerrar aqui, né? Para o Matheus achar a aula bacana aí. Chama sua mãe, Matheus. Sua mãe tá aí? Sua mãe tá aí, Matheus? Calma que eu vou chamar ela aqui. Peraí, só um minuto. Cadê os outros alunos? Os outros alunos estão aí? Isso aí. Calma aí que o tio já está acabando, tá? Oi, Ronaldo. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem, Simone? Tudo Então, bem, hoje graças a nós Deus. vamos acabar a nossa aula, né? Já que você também gosta dessa coisa de energia, canalizar coisas boas. Então, hoje Adoro. vamos acabar a nossa aula ao som de uma coisa que já foi muito importante para todos nós, não é? Xuxa! Aí todo mundo dançando no ritmo, para todo mundo ficar feliz. Eu vou acabar a aula de segunda-feira, iniciando coisas boas para a próxima. Olha lá, Simone está se acabando. Estão vendo, gente? Então é assim que a gente vai acabar a nossa aula hoje. Nessa energia, ó. Não quero ninguém com preguiça, não quero ninguém reclamando da vida, que a semana está certinho. Estão ouvindo, né? Então, todo mundo, um beijo!